as alterações, a gente não vai conseguir correlacionar. Então, a gente vai começar bem pelo começo, no que a gente tem em cada situação. Então, o que basicamente a gente divide? Sistema nervoso, a gente tem central e periférico. Central, a gente está falando de cérebro, o cerebelo e medula, tá? Então, eles que vão comandar, vão fazer parte do nosso sistema nervoso central. Encéfalo, medula. Quando a gente fala de periférico, basicamente a gente está falando de nervos e os gânglios nervosos. Esses são os que a gente vai fazer avaliação somente quando a gente está dizendo lá com transdutor linear para fazer a avaliação específica. E nem todos eles a gente acessa bem, às vezes, a ultrassom. Então, quando a gente está falando em avaliação transfrontanelar, a gente está falando principalmente da avaliação do sistema nervoso. Então, a gente vai falar agora das malformações do sistema nervoso e as patologias infecciosas. Então, a gente vai pincelar as principais, porque eu falo assim, muito mais importante, na minha opinião, a gente poder identificar os padrões de normalidade, porque a partir dali, se a gente tem uma alteração, você consegue topografar a alteração, você consegue se organizar. O espectro de alterações é bastante variável a depender daquilo que a gente está, obviamente, identificando, mas a gente vai conseguindo se resolver. Então, a gente sabe que a gente pode ter uma série de situações que vão levar a alterações do sistema nervoso central da criança. Então, a gente pode ter desde malformações estruturais, a gente pode muito menos frequentemente identificar tumores, tá? A gente pode identificar lesões císticas de etiologias variáveis, e isso pode ser que tenha relação com uma variação da normalidade ou até mesmo patologias mais graves. Aquelas patologias infecciosas que, por uma época, foram extremamente prevalentes. Quando a gente lembra de Zika vírus, a gente esquece de outras situações. Mas na época do Zika vírus, a gente pegou muita criança alterada depois. E a gente tem as alterações hipóxico-isquêmicas e malformações vasculares. Acho que daí o que gera muita solicitação de exame para a gente depois são essas aqui, alterações estruturais e patologias hipóxico-isquêmicas. Eu deixei marcado aí em laranja essas primeiras, porque essas que a gente vai abordar na aula de hoje, as outras vocês vão ver alteração, tá? Então, tem alteração cutânea, por exemplo, se a gente for falar nas fossetas, que não são incomuns, tá? Também chamadas de dimples sacrais. Vejo pelo, excesso de pilificação numa determinada região da coluna da criança. Se a gente identificar um lipoma de subcutâneo, uma massa, tudo isso pode ser uma solicitação. Ao exame físico ainda, se a gente tiver algum tipo de alteração da curvatura da coluna, posso solicitar. Alteração de sacro ou até mesmo de membros inferiores, pode ser solicitada a informação do exame, tá? Além de quando a gente tem distúrbios neurológicos associados. Nasceu, o colega vai examinar, vê que a marcha da criança, às vezes quando ela é um pouquinho maior, está alterada, ou quando é menor, tem uma mobilidade, um pé torto, algum tipo de alteração ao exame físico que me fale a favor de alteração de coluna, né? Alteração neurogênica. Então pode ser bexiga, pode ser alteração intestinal também, tá?